com a 4, porque é mesmo impressionante o que acontece com o senador Cleitinho. Realmente. Os 2 vídeos foram feitos, gravados em menos de 24 horas de um do outro, Ari. Vídeos. Menos de 24 horas depois de anunciar a desistência, Cleitinho volta a pedir para ser candidato ao governo de Minas Gerais. Rapaz... Republicanos nega. Vamos lá, Fernanda, explica pra gente que é complicado. Pois é, Amadeu, há todo um imbróglio aí, né, toda indefinição em relação a essa questão da candidatura do senador Cleitinho Azevedo ao governo de Minas Gerais, porque inicialmente se falou sobre essa candidatura, o republicano chegou a reforçar também o nome de Cleitinho Azevedo e na sua convenção local, estadual em Minas Gerais, que aconteceu no dia 25 de julho, havia uma expectativa para que Cleitinho comparecesse e oficializasse essa candidatura. Acontece que ele não compareceu, disse que a mãe dele, Selma Azevedo, estava doente e que ele não poderia comparecer. Depois dessa convenção, começaram as especulações para saber se ele seria ou não candidato. Por fim, ontem foi feito um vídeo onde Cleitinho Azevedo estava ao lado do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e ali naquele vídeo ele chorou, se emocionou e confirmou que não seria mais candidato. De acordo com as palavras do senador, ele não estaria com condições de fazer uma campanha, de assumir o governo de Minas por causa da doença da mãe dele e também da morte do irmão dele, Matheus Azevedo, que morreu em decorrência de uma leucemia. A gente tem um trecho desse vídeo onde ele confirma essa desistência. Vamos acompanhar. De perdão, porque meu momento não está fácil para mim, para minha família. Não adianta eu entrar numa campanha agora do jeito que eu estou. Não adianta eu querer cuidar de vocês não estão cuidando de mim, não cuidando da minha família. Eu tenho que ser honesto com vocês, eu tenho que falar a verdade. Aqui o Euclides sempre me ajudou, me deu a candidatura de Senado, me motivou. O senhor também me esperou o tempo que precisava me esperar. Eu peço perdão, mas no meu momento hoje eu não estou bem. Eu preciso me recuperar, cuidar de mim, porque não adianta eu querer cuidar de vocês se eu não estou cuidando de mim. Eu peço perdão, mas eu... Nesse momento agora eu não vou conseguir, não. Além de Marcos Pereira, esse outro que está ao lado de Cleitinho Azevedo é Euclides Petersen. Ele é presidente do Diretório Estadual do Republicanos em Minas Gerais. Pois bem, acontece que menos de 24 horas depois, Cleitinho Azevedo participou da convenção do Republicanos que aconteceu aqui em Brasília, a convenção nacional, e que contou com a presença ali de integrantes do partido, como o próprio Marcos Pereira, o presidente da Câmara, Hugo Mota, a senadora Damares Alves. E nessa ocasião, ele teve a oportunidade de falar e se contrapôs ao vídeo que havia sido feito menos de 24 horas antes. Ele disse que sim, quer ser candidato ao governo de Minas Gerais e que recebeu o apoio da família para que ele fosse candidato e participasse dessa campanha. Só que essa declaração dele, em meio à convenção, depois do que já havia sido anunciado e confirmado por ele, ao lado do presidente Marcos Pereira, acabou causando ali um clima de constrangimento dentro do evento do próprio partido. A gente também tem esse trecho, vamos ouvir. De luto há 15 dias, né? E ontem, na hora que eu fui decidir essa situação, de domingo para segunda, eu tive momento de vulnerabilidade, de espiritualidade, não estava bem, e fiz esse vídeo com o Marcos Pereira. A minha mãe, o meu irmão saiu da onde que eles estavam, chegou lá em casa hoje cedo, falou para mim o seguinte, como o povo vem falando comigo nas mensagens que eu venho recebendo: não desista, a gente vai fazer campanha para você, a gente vai ficar com você. Então, pelo meu pai, pelo meu irmão, pela minha mãe, pelo professor, pela polícia militar, por todos os trabalhadores do Brasil, de Minas Gerais, por todos os caminhoneiros, por toda a enfermagem que existe, por todo o povo mineiro, eu quero ser candidato a governador e eu peço aqui humildemente ao presidente que me dê essa vaga. No vídeo, a gente percebe ali atrás o rosto, o semblante de constrangimento do presidente Marcos Pereira e também do presidente da Câmara, Hugo Mota. Logo depois desse vídeo, Marcos Pereira se pronunciou. Ele confirmou que Cleitinho não será candidato ao governo de Minas Gerais. Ele também disse que o senador perdeu a oportunidade de ser candidato quando deixou de comparecer à convenção do partido em Minas, que aconteceu no dia 25 de julho. A gente tem a fala, a declaração de Marcos Pereira em cartela, onde ele diz o seguinte:
foi dada a oportunidade ao senador Cleitinho de comparecer à convenção no dia 25 de julho e se declarar candidato a governador do bravo estado de Minas. Não sendo possível o comparecimento, ele poderia se fazer representar por procuração, o que é legalmente permitido. Essa foi a declaração de Marcos Pereira, confirmando aí que não deverá aprovar o nome de Cleitinho para a disputa ao governo de Minas, Amadeu. Tá aí a decisão do Marcos Pereira. Primeira coisa que eu quero dizer, me associar aos sentimentos do senador Cleitinho. Porque ele está expressando, nestes dias todos, a morte do irmão, esse luto dele, é genuíno. Dá para a gente perceber que é genuíno, então me associo aos sentimentos dele, que Deus conforte o coração dele e da família. Agora, do ponto de vista político, o que ele fez foi semear insegurança no partido dele, nos eleitores mineiros. Quer dizer, ele comprometeu uma eleição que até se imaginava ele como favorito, Denis. Amadeu, da mesma forma como você, eu me solidarizo aí com o Cleitinho com relação à perca, porque não é fácil quando você perde uma pessoa tão próxima a você, como é o caso do irmão. Agora se fala assim nos bastidores, e em Minas Gerais tem falado muito forte, que essa tem sido uma pressão em cima do partido. A gente daqui a pouquinho vai repercutir a questão do Republicanos, né, não ter se colocado à disposição em ser vice do Flávio Bolsonaro, e tem uma relação com essa desistência do Cleitinho, que muita gente pode falar que ele não se colocou à disposição no período correto, porém ainda tem até o dia 16 de agosto, que o partido, que tem um nome, que está sendo muito bem avaliado nas pesquisas, que está liderando as pesquisas, o partido não quer que ele seja candidato, tem alguma coisa que precisa ser explicada pelo presidente, né? A gente já vê a situação aí relacionada ao Cleitinho, que é uma situação desconfortável desses vídeos que foram gravados, não só o segundo, que tem a presença ali de outros nomes do Republicanos, como esse primeiro aí, que a gente percebe que há uma situação desconfortável. É preciso ser claro com a população e explicar qual a motivação que tem levado ao partido a decidir, como o presidente colocou aí, a não apostar no nome do Cleitinho, que é o nome que lidera as pesquisas em Minas Gerais. Não está claro isso não, Ari, para você? Muito claro. É inacreditável que isso esteja acontecendo no segundo maior colégio eleitoral do Brasil, quase 17 milhões de eleitores. O cara está na dianteira em todas as pesquisas, uma dianteira até folgada em relação aos outros candidatos, que são muitos. E com a saída dele, agora confirmada, né, pela Fernanda, uma fala do Marcos Pereira. Pelo Marcos Pereira. Lá, pois é, ela trouxe o Marcos Pereira, deixa tudo confuso. Por quê? Porque ele liderava e o batalhão que vinha depois está tudo muito embolado ali. Então, por exemplo, você tem ali o Marcelo Aro, o Alexandre Calil, ganha mais envergadura. Até o Patrus Ananias, que é o nome histórico, ele ganha agora musculatura, que ninguém estava contando com ele, era só uma candidatura para constar. Ficam 4, Ari. Isso. Ficam 4. Depois tu pesquisa para mim. É o Patrus, o Alexandre, o atual governador. Não, quem é o nome do atual governador, que é apoiado pelo... É o Matheus Simões, não é, França? Isso. Esse Matheus Simões aí... Está com 6%. Com Cleitinho ou sem Cleitinho, 6%. Ele não decola. Então essa eleição lá em Minas vai ficar entre o Marcelo Aro, sim, ele é do Progressistas, isso, é apoiado pelo ex-presidente da Câmara Federal, que era do Rio de Janeiro, que agora está sendo... Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Ele é chapa do Eduardo Cunha. Alexandre Calil, Marcelo Aro e o Patrus Ananias. O Marcelo Aro é esse. O Alexandre Calil, que foi prefeito de Belo Horizonte, é do PDT. E é o segundo colocado. E o Patrus, que também tem muita dificuldade. Sim, estava ruim também. Então são esses aí os nomes depois que o Cleitinho... Você sabe qual é o percentual? Já tem pesquisa depois da desistência. Você sabe qual é o percentual que de indecisos pulou de 14 para 27 após o Cleitinho desistir? Ou seja, são 13% de eleitores que estavam com o Cleitinho e agora estão... Opa, agora eu vou me mobilizar aqui para ouvir estes outros e saber em quem votar. Repito, no segundo colégio eleitoral do Brasil e o estado da influência que Minas Gerais tem, do poder econômico que Minas Gerais tem, é mesmo impressionante que a gente veja isso. Eu vi que você quer falar, Eliezer. Ou também, Amadeu, considerar a possibilidade do aumento das abstenções.
alguns eleitores não se dão por satisfeitos ou contemplados com os outros nomes e o índice de abstenção nas urnas pode aumentar. Agora, é curiosa essa reação, esse comportamento, essa postura do Cleitinho, porque o principal interessado em qualquer candidatura deve ser o próprio candidato. Ele deve estar bem, estável, equilibrado, motivando a militância. Assim, realmente não há condições. Você imagina um governador, um chefe do executivo instável. Até para assumir compromissos fica difícil, fica inviável confiar em alguém com um comportamento imprevisível, né? Então, o Republicanos acerta ao não dar mais chance para ele. E lembrando que esse comportamento do senador não é de agora, que o irmão dele morreu. Mesmo durante todo o processo onde ele liderava as intenções de voto, ele um dia dizia que era candidato e no outro que não era mais. Mesmo antes da morte do irmão. Isso só fez acentuar o vai e vem dele, né? Infelizmente é isso. Vamos agora para a 2, Fernanda 2, Ari. Olha, tinha um grupo aí querendo tocar o terror